Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre verbas indenizatórias. A questão hoje que está um assunto bastante na moda é sobre a questão que o STF vem discutindo sobre o que deve incidir ou não na base de cálculo do INSS. Você quer pagar menos INSS? Todo mundo quer, né? Então, o que muitas empresas estão fazendo, elas estão pegando algumas rubricas e estão deixando de tributar, deixando de incluir na base de cálculo do INSS. Por que eles estão fazendo isso? Porque o próprio STF tem discutido que aquelas verbas que não têm reflexo no cálculo da aposentadoria, essas verbas elas não devem compor o INSS do mês das empresas. Então, como o próprio STF já vem discutindo isso, e se você observar, por exemplo, nós temos aí a opinião já de 6 ministros: Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Edson Fachin e o Lewandowski. Para essas pessoas, para esses ministros, há a próprio artigo 40 da Constituição Federal, ele já fala que para calcular a aposentadoria, você tem que utilizar aquilo que foi pago pelo trabalhador e pela própria empresa para custear essa aposentadoria. Então, o raciocínio inverso também vale, quer dizer, eu só vou pagar INSS sobre aquilo que vai gerar algum proveito na aposentadoria do empregado. Então vamos pensar no caso de um terço de férias, por exemplo. Toda vez que o trabalhador sai de férias, ele recebe um terço a mais sobre a remuneração dele. Ora, quando ele vai se aposentar, ele nem férias vai ter, né? O aposentado não tira férias. Então, muito menos ele vai receber esse um terço. Então, esse um terço não tem reflexo na aposentadoria. Então, por que o empregador e o próprio empregado vão pagar sobre esse quesito? Então, é isso que está sendo discutido. E aí as empresas já, por conta dessa maioria que eu comentei aqui de ministros, eu falei 6 nomes, quer dizer, no plenário que tem 11 pessoas, se 6 já se posicionaram de um jeito, já deu maioria. Então as empresas já não estão querendo recolher mais. Isso é possível? É legal? Não, não é. Na verdade, isso tem consequências. Se a Receita Federal descobre que você deixou de recolher sobre essas rubricas, ela vai te autuar. E aí você vai dizer, não, mas vai autuar, mas se o STF já disse que não é devido, sim, mas existem consequências práticas. Então, se você faz isso sem o respaldo legal, você tem o auto de infração, você tem as multas, isso atrapalha na obtenção da CND, isso atrapalha a empresa porque ela vai ter que contratar um advogado para discutir essas questões e garantir o crédito. Então, isso gera problemas para a empresa. Então, qual seria a maneira correta de você resolver esse problema? De você deixar de recolher conforme já a orientação predominante do STF, que está tendendo a ser desse jeito. Como é que você faz isso? Através de um remédio judicial. Você, através de um mandato de segurança, você já se previne contra a cobrança dessas multas e você faz isso de uma maneira razoável, uma maneira legal. Então, qual a nossa sugestão? Que você procure um advogado da sua confiança para que você tenha o respaldo legal para você deixar de recolher imediatamente esses valores e já marcar aqueles valores que você recolheu a maior. Quer dizer, você tem 5 anos para pedir de volta aquilo que você recolheu a maior. E então, você, no momento que você dá entrada no mandado de segurança, você já delimita esse prazo. Então, a partir de hoje, 5 anos para trás, você já tem direito a restituir aquilo que você pagou a maior. Então, por quê? Porque você já deu a entrada na ação.
Agora, se você não dá entrada na ação, a cada mês que passa, você perde esse valor que você pagou, digamos, lá em 2011, final de 2011, você não vai ter direito a pedir de volta. Por quê? Porque você não ingressou com o mandato. Tá bom? É isso aí. Mais dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, ligue para a gente, converse com a gente sobre o tema. Tá bom? Bom, se você gostou dessa nossa dica, nossa discussão, você se inscreve no nosso canal, porque você vai ser avisado de quando nós vamos postar uma nova discussão como essa, que a gente pretende fazer isso semanalmente. Obrigado.